Beleza. Então, a gente está dentro do assunto estrutura atômica. A gente começou a estudar estrutura atômica na aula 2, que se estendeu aí por mais de 2 semanas. A gente discutiu o modelo atômico, desde Dalton até o modelo quântico. Falamos de configuração eletrônica, falamos de camada de valência, falamos de números quânticos. Beleza. Agora a gente vai começar a usar essas informações para começar a pensar um pouco na química do átomo. Então, o que é a química do átomo? A química do átomo, ela diz respeito ao comportamento do átomo quando ele vai fazer uma ligação. Ele vai se ligar. Quando um átomo vai se ligar... Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Aqui. Acho que isso aí fica melhor. Quando o átomo vai se ligar, ele vai estabelecer uma interação com outro átomo. Tá bem? Essa interação com outro átomo, ela vai envolver troca de elétrons, que é o que a gente vai chamar de ligação iônica, certo? Ou ela vai envolver compartilhamento de elétrons, que é basicamente a ligação covalente. Então, esse comportamento do átomo, perder elétron, ganhar elétron ou compartilhar elétron, ele pode ser previsto. Cada átomo tem o seu comportamento. Esse comportamento ele vai ser previsto. Por que ele vai ser previsto? Porque ele depende da estrutura do átomo. Como assim, Danilo? Por exemplo, o fato do átomo ser grande ou pequeno, em termos de tamanho, vai interferir na capacidade que ele tem de perder elétron, na capacidade que ele tem de roubar elétron. Então, quando a gente estuda a tabela periódica, o que a gente faz, na verdade? A gente aprende que ler uma tabela periódica vai muito além daqueles números. Número atômico, massa. Claro que essas informações elas vão ser importantes, mas para a gente aqui, eu vou olhar para a tabela de um outro jeito. Eu vou olhar para a tabela pensando nos átomos com tamanho maior ou menor, com maior ou menor eletronegatividade, com maior ou menor caráter metálico. Então, é mais ou menos assim, tipo, é como se a gente estudasse, fazendo uma comparação meio idiota, é como se a gente estudasse a psicologia do átomo. Como que é o comportamento de um átomo? E é sobre isso que a aula vai falar. Então, estudar a tabela periódica é olhar para o átomo em termos comparativos. Então, eu olho para um átomo numa posição da tabela. O que significa dizer que esse átomo está acima de um outro, abaixo de um outro? Né? Porque quando você olha para a tabela, você vai observar os átomos dispostos em linhas horizontais e colunas, não é? Esse posicionamento do átomo, ele me diz muita coisa sobre o caráter do átomo. Então, por exemplo, o fato do átomo estar localizado à direita e na parte de cima da tabela, me dá uma informação dele. Me dá uma informação. Tá? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Oh, peraí. Aqui. Pronto. Espera aí. Eu achei que tivesse alguém tentando entrar aqui. Não era, não. Desculpa. Então, o que a gente vai tentar fazer é olhar para a tabela desse jeito. Ou seja, a gente vai dividir a aula em 2 partes, né, o assunto. A primeira parte está escrita aqui, ó. Relação entre estrutura eletrônica, que é o que a gente viu no final da aula passada, e a posição na tabela. Então, quando eu quero, por exemplo, quando eu quero saber a estrutura de uma eletrosfera, o que a gente fez anteriormente? Eu fazia distribuição de Linus Pauling. Pela distribuição de Linus Pauling, eu consigo saber camada de valência, consigo saber quantos elétrons tem, se tem elétron emparelhado, se tem elétron desemparelhado. Então, se você assistiu essa aula de ontem, você deve lembrar disso que a gente falou. Tá. O
que a gente quer fazer agora? Eu quero saber tudo isso só olhando a posição do átomo na tabela. Se ele está mais acima, se ele está mais para a direita, mais para a esquerda, mais para baixo, a gente consegue descobrir tudo isso sem fazer a distribuição eletrônica. Tá? Por quê? Porque a tabela periódica foi montada pensando na distribuição eletrônica. Por acaso, não foi propositalmente. Quem montou a tabela periódica, ao montar a tabela periódica, do jeito que ela foi organizada, estava pensando na distribuição eletrônica. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso no decorrer da aula. Então, vamos lá. Vamos começar a mexer aqui. Aqui é a tabela periódica. Gente, a tabela periódica, ela de maneira geral é organizada em linhas horizontais. Então, se você fizer a conta, são 7. Então, aqui ó, você tem uma linha, segunda linha, terceira linha, quarta, quinta, sexta e sétima linha. Tá? Com destaque para essas duas linhas aqui de baixo, ó, que na verdade a gente vai discutir um pouquinho lá na frente. Por que elas estão aqui embaixo? O que significa isso? Por exemplo, se você observar com atenção no esquema da minha tabela aqui, você vai observar que aqui, ó, opa, perdão, está escrito aqui, ó, 57 a 71. Tá vendo? Aqui, ó, 57 a 71. Onde estão esses elementos? São os elementos dessa linha aqui, ó. Tá? E aqui embaixo, eu tenho esses outros elementos aqui, ó, que estão nessa linha aqui, de baixo, ó, do actínio. Tá vendo aqui, ó, actínio. Então, na verdade, se você olhar com atenção, você vai descobrir que essa tabela, ela teria que ser muito mais larga. Por quê? Porque aqui, ó, deveriam estar as duas fileiras. Aqui, ó. Depois eu mostro isso num slide, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar na primeira observação da tabela. O primeiro elemento da tabela é o nosso querido hidrogênio. Ele está aqui, ó. Hidrogênio. Tá? O segundo elemento na tabela é o hélio. 2. O terceiro elemento é o lítio. 3. O quarto elemento é o berílio e assim vai. Então, se você observar a tabela, a primeira coisa que a gente vai perceber... Opa, peraí. É o critério, gente. Critério de organização. De maneira proposital ou não, os elementos foram organizados em ordem crescente de números atômicos. E isso para a gente é fundamental que você saiba. Pelo seguinte, o número atômico, por definição, a gente representa pela letra Z, né? Ele não é igual ao número de prótons. Então, o hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2, o lítio tem 3, o berílio tem 4, o boro tem 5, carbono 6, e assim vai. Só que lembra que a gente aprendeu também que num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons? Então pensa comigo. Se o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela, é porque ele tem um elétron. Se o hélio é o segundo elemento, é porque ele tem 2 elétrons. Então, à medida que você vai percorrendo a tabela,
O átomo que você vai observando, ele tem sempre um elétron a mais na eletrosfera. Então, olha que interessante que você perceba isso do começo. Hidrogênio. Opa, peraí. Hidrogênio, gente. Qual é a distribuição eletrônica do hidrogênio? Um S1. Hélio. Qual é a distribuição eletrônica do hélio? Um S2. Segundo elemento da tabela. Terceiro elemento da tabela, lítio. Distribuição eletrônica do lítio, 1s2, 2s1. Se você continuar fazendo elemento por elemento, o que vai acontecer? Quando você chegar no último elemento da tabela, você preencheu todo o diagrama de Linus Pauling. Então, na verdade, enxerguem o seguinte, para começar a história. Cada elemento da tabela periódica é uma configuração eletrônica no diagrama. Desde o mais simples, que é o hidrogênio, até o último elemento. E aí eu vou fazer um adendo. Essa tabela que está no slide, ela está desatualizada. Por quê? As tabelas mais recentes, elas vão colocar elementos aqui, ó. Tá? Os elementos que vêm aqui na tabela, nas tabelas atuais, são elementos artificiais. Os caras produziram no laboratório. Foram juntando um monte de próton, um monte de nêutron, um monte de elétron e criaram o elemento. Tá? Para você ver como está o nível da coisa. Então, a tabela é o diagrama. Quando a gente coloca a tabela no diagrama, você vai perceber por que ela é torta desse jeito, por que ela tem 7 linhas. Olha para a tabela aqui, ó. Uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Isso é muito estranho, não é? Quer dizer, para quem já viu esse assunto, não. Tá? Beleza? Quer ver uma outra coisa curiosa? Para despertar a curiosidade de vocês da tabela? Gente, dá uma olhada aqui. A tabela ela tem um formato meio irregular, não tem, ó? Ela começa aqui numa altura, com hidrogênio, aí ela cai, depois ela volta a ficar alta de novo, não é? Tá. Olha que coincidência estranha. Desse lado da tabela, quantos blocos eu tenho altos? 2, não é? 2. Guarda esse número, 2. Agora vem desse outro lado da tabela, que tem os blocos mais altos, junto com o hélio, né? Quantas colunas de blocos altos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda esse número, 6. Então, ó, desse lado, 2, 6. Aqui, ó. Agora vem aqui no meio. Conta o miolo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E agora conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esses números têm uma razão de ser, que a gente vai entender agora, tá? Também. O 7 de linhas, essas divisões específicas em números, a gente vai entender tudo isso, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Ah, outras coisas que é meio óbvio, mas eu preciso falar, tá, gente? As linhas horizontais, elas serão chamadas por nós daqui para frente de períodos. Então a gente fala assim, por exemplo, ó, o hidrogênio está no primeiro período.
O hidrogênio está no primeiro período. Aqui, ó. Olha o hidrogênio aqui, ó. O sódio está no terceiro período. Tá? Então, as linhas horizontais. As linhas verticais são chamadas de grupos ou famílias. Aí tem algumas coisas que eu preciso contar. As tabelas, as tabelas de origem de língua inglesa, geralmente, elas costumam usar mais o termo grupo. Família é um termo que a gente usa mais para a língua portuguesa. Mas existe uma distinçãozinha aqui. As tabelas que vão designar as linhas por grupo, elas vão vir com os grupos numerados de 1 até 18. Então, olha para a tabela que está na tela que você vai entender isso que eu estou falando. Essa tabela, ela não está usando aquela coisa da família. Você tem grupo 1, grupo 2, grupo 3 e vai embora. Tá? Quando a gente usa a designação família, a gente vai dividir as famílias em dois subgrupos, A e B. Então, se você já viu alguma tabela, talvez se você olhar na tua casa e procurar uma tabela, provavelmente você vai encontrar tabelas escrito 1A, 2A, 2B, 3B, tá? As famílias A são as famílias correspondentes aos grupos 1, 2 e de 13 até 18. Deixa eu mostrar para vocês isso. Quem são as famílias A? Teria isso aqui, ó. Esta família, aqui, 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 aqui e aqui. Isso é família A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. O resto é família B. O resto é família B. Perdão. Peraí. Que seriam os grupos de 3, 4, 5 até 12, que é o miolo da tabela. Tá bom? Aí a gente vai aos poucos fazendo essa distinção, tá? Do que significa esse A, o que significa esse B. Aí, gente, tem aquela coisa de nome de família, né? Eu não vou ficar colocando lista de nome de família aqui, vocês vão me desculpar, tá bem? Com o tempo vocês vão aprendendo, se você nunca ouviu. Não tá legal esse cabo USB aqui. Tudo bem. Beleza? Vocês querem tirar print? Voltou agora. É o cabo, gente. Quando o áudio falhar assim, espera um pouquinho que, que eu volto. Porque ele aparece aqui também quando zoa. Continuando. Vamos destrinchar um pouquinho mais essa história aí de grupo, tá? Bom, vamos começar pela parte fácil. Período. Período. Como eu disse para vocês, a tabela é, na verdade, os átomos organizados de acordo com a estrutura, não é? Primeiro átomo, um S1. Segundo átomo, um S2. Então, olha que interessante. Olha no primeiro período da tabela. Vamos lá. Olha no primeiro período. Quem são os átomos do primeiro período? O hidrogênio e o hélio. Tá bom? Perdão.
O que o hidrogênio e o hélio têm em comum na distribuição eletrônica? Eles têm uma camada. Tá bom. Agora vai para o segundo período. O segundo período começa no lítio e termina no neônio, certo? Gente, lítio, 1s2, 2s1. Concorda? 3 elétrons. O neônio tem 10. Então fica 1s2, 2s2, 2p6. O que eles têm em comum? Se você pegar qualquer elemento entre esses dois, você vai perceber que os elementos têm duas camadas. Deu para entender? Então, o que são os períodos, na verdade? Os períodos representam o número de camadas eletrônicas. Opa, eletrônicas. E sabe por que essa informação é importante, gente? Porque lembra que eu falei no começo da aula que muito do que a gente vai discutir tem a ver com o tamanho do átomo? Se você consegue estabelecer algum critério de comparação de tamanho de átomo, você consegue entender, por exemplo, por que o flúor... Sabe aquela frase? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital? Que a gente aprende na história da eletronegatividade, que a gente aprende não, né? Que a gente decora. Por que o flúor é o mais eletronegativo? Tem a ver com o tamanho. Então você começa a entender uns bagulho que você fala assim, agora eu entendo por que o metal perde elétron, por que metal forma cátion, por que não metal ganha elétron, não metal forma ânion, tá? Então o objetivo é entrar nessa pilha. Então, quanto mais para baixo tiver o elemento na tabela, maior é o número de camadas eletrônicas. Então, por exemplo, se eu pego os átomos daqui de baixo da tabela, ó, se você fizer a distribuição eletrônica deles, você sabe que os caras têm 7 camadas, tá? Os átomos que estão na segunda linha, 2 camadas, 3 camadas aqui, ó, eletrônicas, 4 camadas. Ô, gente, agora olha como as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Quer dizer, não sei. Quantos elementos eu tenho no terceiro período? Diz para mim. Quantos elementos eu tenho no terceiro período? Eu tenho esses caras aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Isso, 8. Agora, olha no quarto período. Por que eu tenho mais elemento no quarto período do que no terceiro? Vamos ver se alguém consegue responder essa pergunta. Se você pegar o quarto período, o quinto período, o sexto período, por que eu tenho tantos elementos ali? Hum, adivinha. Pensa comigo assim, ó. Período não tem a ver com camada? Período tem a ver com camada, não tem? O que a gente aprendeu na aula passada? Dentro da camada eu não tenho subcamadas? Tá bom. Quantas subcamadas eu tenho na camada 2? Alguém consegue me dizer isso? Quantas subcamadas eu tenho na camada 2?
Olha, quando eu estou na camada 2, eu só posso ter subcamada S ou P. Duas. Duas. Tá certo? Então, se você fizer uma conta rápida, dentro da camada 2, você pode ter átomo só com a S ou com a S e com a P. Agora, se você pega, por exemplo, um átomo da camada 4, quarto período, pensa numa camada 4. Se um átomo está na camada 4, ele pode ter distribuição na subcamada S, P, D, concorda? Então, quer dizer, a possibilidade de você ter elétrons aqui é maior. Então, você tem muito mais átomo que tem 4 camadas. O que não significa, né, gente, que o fato de um átomo ter 4 camadas, ele aparece mais na natureza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, qual é o átomo que existe maior quantidade no universo? É o hidrogênio, que é o átomo mais tosco. Então, você vai olhando para a tabela, vai caindo algumas fichas. Né? Por que que no primeiro período só tem 2 átomos? Para pensar. Por que que no primeiro período só tem 2 átomos? Por uma razão muito simples. Se um átomo está no primeiro período, ele só tem uma camada. Se ele só tem uma camada, ou a distribuição dele é 1s1, ou é 1s2. Pronto. Deu para entender? Porque só lá, porque estou respondendo, porque só cabe 2 elétrons. Então, ou é S1 ou é S2. Entendeu? Beleza? Fechou então o período? Fechou então o período? Posso passar para o resto? Dá print. Vamos lá. Ai. Os grupos. Os grupos. Espera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ué, espera aí. Tá faltando um slide aqui, espera aí. Ah, não, tá certo. Então vamos lá. Para falar dos grupos, gente, eu preciso contar um negócio para vocês. Eu vou desenhar uma tabelinha aqui do lado, de uma forma bem simplificada, porque eu preciso fazer um paralelo com a tabela do lado. Aqui. Então aqui. A gente vai dividir nossa tabela em 4 pedaços. Opa. Aqui, ó. Aqui, que é o corpo dela, e tem as 2 linhas aqui de baixo. Tá bem? Então faz de conta que aqui são 2 linhas, tá? Ó, pronto. Tem uma coisa que não está escrita em tabela nenhuma, mas que faz uma baita diferença. A gente vai fazer assim, toda vez que você olhar para uma tabela, você vai cortar ela em pedaços. Você vai fazer um corte aqui. Você vai fazer um corte aqui. Ok, tá? E aí você vai fazer o seguinte. Você vai enxergar 4 pedaços. O primeiro pedaço que você vai enxergar é esse aqui, ó. Tá? Esse pedaço você vai chamar, a partir de hoje, de bloco S. O que é o bloco S? Ele corresponde aos grupos 1 e 2. Família 1A e 2A. Família 1A e 2A. Beleza? Então, 1 é 1A e 2 é 2A. O segundo bloco vai ser esse aqui, ó. Perdão. Oxi. Aqui.
Pronto. Esse bloco, você vai chamar de bloco P. Os elementos do bloco P, tem um monte de elemento famoso ali, carbono, oxigênio, né? Eles vão dos grupos 13 até 18, que são da 3A a 8A. Tá bom? Esses dois grupos, o azul e o amarelo, eles são chamados de elementos representativos, que é o título do slide. Tá? Eu deixei assinalado ali um que é o magnésio e o outro que é o carbono, só para citar como exemplos. Tá? Agora, o mais interessante é o que vem agora. Por que a gente usa esse termo bloco S, bloco P? Pela distribuição eletrônica. Ô, gente, se você pegar qualquer elemento do bloco S e fizer a distribuição eletrônica, ela vai terminar em S. Qual que é um deles? Magnésio, sódio, potássio, estrôncio. Todos esses elementos aqui, ó. Ó, esses aqui e esses daqui. Tá? E o que é interessante de você perceber? Os elementos do bloco S, eles podem terminar a configuração em S1 ou S2. Terminou em S? Terminou. Ou S1, S2. Se ele terminar em S1, ele está na família 1A. Então, por exemplo, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Lítio, lítio. A distribuição dele termina em S1. A distribuição dele termina em S1. E eu digo mais, como ele está na segunda linha, ele termina em 2S1. Se você pegar o elemento que está abaixo do lítio, o sódio, a distribuição dele vai terminar em 3S1. Terceira linha, 3S1. Potássio, 4S1. Todo mundo que está nessa coluna termina em S1. Se você pegar o cara que está do lado, o vizinho, ele vai terminar em S2. Então, por exemplo, o berílio termina em 2S2. O magnésio termina em 3S2. O cálcio termina em 4S2. E assim vai. Tudo bem isso, gente? Então aqui, ó. Aí, como é que eu posso escrever isso, né? Ô, gente, lembra da aula de ontem? Como é que a gente chama, no diagrama de Pauling, o último lugar que você coloca elétron? Como que eu chamo o último lugar que eu coloco elétron no diagrama? Deixa eu ver, peraí. Subnível mais energético. Ah, então pronto. Eu posso escrever isso. O que significa elemento do bloco S? Subnível mais energético S. Em outras palavras, né, gente? O último lugar que você põe elétron. Tudo bem? Agora, e se o elemento for do bloco P? Que é isso, velho? Gente, responde para mim aí, por favor, vai. Quantas colunas tem no bloco P? Quantas colunas tem no bloco P? Ó, bloco P. 6. Perfeito. Tá bom.
Quantos elétrons cabem no subnível P? Essa pergunta idiota. Quantos cabem no subnível P? 6. Tá bom. Então você concorda que se uma distribuição terminar em P, ela pode terminar em P1, P2, P3, P4, P5 e P6? Tá fazendo sentido para vocês isso agora? Então, por exemplo, pega essa coluna aqui, ó. Coluna 13. Ela é a primeira coluna do bloco P. Aqui, ó. Ela é a primeira coluna do bloco P. Todo mundo que está aqui, se você escolhe um deles, escolhe um, faz a distribuição eletrônica, ela vai terminar em P1. P1. Por exemplo, o boro vai terminar em 2P1, a distribuição dele. O alumínio vai terminar em 3P1. Está na terceira linha. Embaixo do alumínio tem um elemento chamado gálio. 4P1. Todo mundo que está na família 3A, família antiga, a popular família 3A, termina em P1. E aí você vai varrendo. Aí você vai varrendo. 4A. Os gases nobres terminam a distribuição em P6. 8A. Ó. Família do nitrogênio, 5A. Família do oxigênio, 6A. Família do flúor, 7A. E família dos gases nobres. Cara, se você conseguir memorizar isso, mano, você vai fazer muita coisa. Você vai conseguir perceber muita coisa na química. Tá? Então, olha para a tabela e enxerga que cada coluna é o término de uma distribuição eletrônica. Qualquer outra informação que você tenha decorado sobre isso, gente, vou ser bem honesto, pode jogar fora. Pode jogar fora. Se você souber isso aqui, o resto vem tudo automático na sua cabeça. Vem automático, você não precisa decorar mais nada sobre, sabe aquela coisa, ai, quantos elétrons o cara tem na camada de valência? Cara, isso vai vir naturalmente, tá? Perguntas até aqui. Então, aí temos uma pergunta aqui. A pergunta que não quer calar. E os elementos do meio? Vamos falar deles, então? Já que você falou, vamos falar dele. Aqui. Eu tenho dois tipos de elementos de transição. Os elementos do meio. Elementos de transição externa, que eu vou chamar de famílias B, e elementos de transição interna, chamadas terras raras, que são esses caras aqui, ó, os de baixo. Aqui, ó. O que é terra rara? É isso aqui, ó. Isso é terra rara. Tá? Transição. Ai, sobe, querido. Sobe, querido. Transição externa são esses do miolo. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho só sobre eles, tá? Por que eu vou falar um pouquinho? Porque geralmente quando cai tabela periódica, eles pouco abordam esses elementos. Esses elementos. E tem várias razões, tá, gente? Ah, peraí. Caiu meu controle do ar aqui, peraí. Nossa, que barulhão, gente. Parece que quebrou um copo aqui. Eu dei uma cotovelada no controle. Desculpa. Voltei.
Então, ó, seguinte, por que que cai um pouco os elementos do meio? Porque alguns dos elementos do meio têm uma distribuição eletrônica que não obedece o diagrama de Pauling. Por exemplo, isso é uma situação. Então, é um pouco mais difícil você relacionar as características do elemento com a posição na tabela. Fica um pouco mais difícil. Mas mesmo assim dá para fazer bastante coisa. Então vamos lá. Vocês lembram que eu pedi para a gente dividir a tabela em 4, né? Ó, vamos voltar nesse desenho. Essa parte aqui, ó, eu vou chamar de bloco D de dado. Aqui, ó, é o bloco D. E aqui vai ser o bloco F. Ai, bloco F. Tá? Então vamos falar sobre eles. Aqui, ó, é transição externa. Transição externa. E aqui é o terra rara. Terra rara, ou transição interna. Tá bom? Voltando ali, ó. Então vamos lá. Esses elementos do bloco D, eles têm um subnível mais energético do tipo D. Agora, meu, a gente vai fazer uma coisa muito louca. Do tipo D. Vamos pegar um elemento para vocês verem qual é? Eu vou pegar o primeiro elemento da tabela que tem isso, que é o escândio. Escândio. O escândio, ele tá aqui, ó. Ele é o primeiro elemento dos transições. Tá bem? Vamos lá. Escândio 21. Tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Então veja, o escândio, ele está no quarto período. Afinal de contas, ele tem 4 camadas. Tá. Agora, observa que a terceira camada dele, e mais especificamente o subnível 3D, é o subnível de maior energia. E observa que este subnível não está na camada de valência. Não está na camada de valência. Faz sentido isso para vocês? A camada de valência dele, na verdade, é a 4. Tá? Então, por exemplo, todos os elementos do quarto período, todos, eles vão ter uma distribuição do tipo 4s2, 3d, variando de 1 até 10. Como assim, Danilo? Olha só. Pega lá o escândio, aqui, ó. Distribuição... Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Pega o escândio, gente. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, 4s2, 3d1. Pega o elemento que está do lado do escândio, titânio. Como é que vai ser a distribuição eletrônica? 4s2, 3d2. Depois vem o vanádio. 4s2, 3d3. Depois vem o cromo. 4s2, 3d4. Até chegar no zinco, que é o último daquela linha de transição. 4s2, 3d10. Acabou. Acabou. Tá? Aí,
Se você pegar abaixo do escândio, pega esse maluco aqui, ó, o ítrio. O ítrio, ele está no quinto período. Então vai. Como é que seria a distribuição de um elemento de transição no quinto período? Opa. Como é que a distribuição eletrônica dele vai terminar? 5. Opa. Uma pessoa fala uma coisa e escreve outra. Jesus. Ó. Vai ser 5s2, 4d de 1 até 10. Vai variar assim. Entendem? Tá? Então, isso são os elementos de transição. Aí, eu posso generalizar. Vixe. Generaliza. Generalização. Ó, para qualquer elemento que tiver no bloco do meio da tabela, como é que eu posso descrever a distribuição eletrônica dele? Vai ser NS2, onde o N pode ser 4, pode ser 5, né? Depende da camada. E aí, N-1, D de 1 a 10. Isso aqui seria uma fórmula geral da distribuição eletrônica do cara. Vê se faz sentido para vocês isso. Doideira, né? Era. Agora, adivinha o que é o bloco F? O bloco F é a mesma coisa, gente. Os elementos do bloco F são todos aqueles elementos cuja distribuição termina em F. Terminou em F, está lá embaixo da tabela. Tá? Beleza? Quais são os bem importantes? Bloco S, P. O D já é menos. Espera que tem pergunta aqui. O que seria o N-1? Olha aqui ó, o que é o N-1. Se ele estiver no quinto período, vai ser 5s2, 4. Se o 5 for N, o 4 não é N-1? Se ele estiver no quarto período, 4, 3. Então, se o N for 4, 3 é N-1. Entendeu? Isso que é o N. O N seria o número do período. Qual é o período que o cara tá? Tá no quinto período? Então o N vale 5. É doido, né, mano? Doideira. Beleza? Eu não vou falar do bloco F, tá, gente? Só citei aqui, não precisa. Podem tirar print, por favor. Ó, opa, perdão. Ó, isso aqui, gente, seria a tabela periódica caso os elementos fossem colocados todos eles nas mesmas linhas, tá? Observem um detalhe aqui. Aqueles elementos do bloco F, ó, estão aqui, tá vendo, ó? Se vocês lembrarem, no diagrama de Pauling, vamos fazer o diagrama aqui do lado, ó. Eu vou fazer ele só para você lembrar uma coisa.
Não é isso aqui, mais ou menos? Ô, gente, quantas camadas tem subnível F? 2. Então, para um elemento ter distribuição em F, ele tem que ter pelo menos 4 camadas eletrônicas ou 5. Na verdade, ele tem que ter mais, porque, por exemplo, para você começar a distribuir no subnível F, você já passou por vários outros níveis. Então, observe um detalhe que faz um baita sentido. Eu tenho 2 camadas com subnível F. Se você olhar na tabela periódica, eu tenho 2 linhas com as terras raras, ó. Então, na verdade, esses elementos aqui, ó, eles têm uma distribuição eletrônica terminada em 4F. Todos esses caras aqui, ó, desde o LA até esse cara, a distribuição aqui é 4F. Termina em 4F. Ela pode terminar de 4F1 até 4F14. E os elementos que estão embaixo têm a distribuição terminada em 5F. De 5F1 a 5F14. Entenderam? Então, resumindo, os caras daqui terminam em S1, os caras daqui terminam em S2. Os caras daqui, ó, termina de D1 até D10, a distribuição. E os caras daqui de cima terminam de P1 até P6. Tá aí. Tudo bem? É isso aqui a tabela periódica. Então, eu olho para um elemento, eu sei onde termina a distribuição dele. Mano, você consegue fazer a distribuição, gente, sem saber quantos elétrons ele tem. É muito doido. Por exemplo, ó, pega um elemento aqui aleatório, vai. Deixa eu pegar um aqui. Vamos escolher um. Eu vou pegar o enxofre. Eu não sei quantos elétrons ele tem. Tá. Mas eu sei o seguinte, ele está na terceira linha. Ele está na terceira linha. Então, ele tem 3 camadas de elétrons. Não tá? E ele está na antepenúltima coluna do bloco P. Se o bloco P vai de 1 a 6, a distribuição dele tem que terminar em P4. Aqui, ó. Concorda? P4. Então eu vou distribuindo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Acabou. Essa é a distribuição do cara. Essa é a distribuição do cara. Deu para entender o lance? Perguntas, gente? Nenhuma? Sussa, né? Ok.